live aqui é mais uma live do nosso festival de lives, onde a gente vai te mostrar como sair da invisibilidade ao reconhecimento. Tá? A live de hoje a gente vai falar sobre magnetização, sobre como a sua marca se transformar num imã de clientes. E durante essa semana toda a gente ainda vai ter live com a Sergilene Lima, onde a gente vai falar sobre marca com propósito. A gente vai conversar com a Ana Carvalho, RP, onde ela vai falar sobre como uma marca foda impacta na facilitação da performance e planejamento de conteúdos. A gente vai conversar também com a Tatiana Nigro, que é aquela fonoaudióloga da experiência do cliente, de usuário que eu passei, né, no aparelho auditivo do Durval, e ela tem muita coisa legal para compartilhar e dar insights para a gente. E a Juliana Loss, que é gerente de projeto, empresária, e vai conversar sobre a importância de uma marca estruturada, né, dentro desse contexto de uma marca foda, forte, original, desejável e autêntica. Então, vou puxar aqui o Leonardo. Oi, Léo, tá me ouvindo? O Leonardo tá longe de mim, bem longe, ele mora em Portugal, então tá pegando um trânsito. Aí, será que foi? Será que agora me ouvem melhor? Eu acho que sim, eu também fiquei sem som, eu tive que recomeçar a nossa live, então vou te pedir, por gentileza, que você se apresente novamente. Tá legal, então. Bom, eu sou administrador de empresas e sou empresário, né? Então, hoje eu conduzo dois negócios distintos em áreas diferentes, mas todas elas eu foco a minha atividade profissional em torno da área de marketing, de estratégia, de narrativas de negócio, de diferenciação, de marketing como um todo. Então, eu acho que dentro desse cenário, eu espero poder contribuir bastante aí com o nosso foco hoje, que é tirar essas pessoas aí da invisibilidade e passarem a existir, né, aonde elas estiverem envolvidas em seus negócios, suas atividades pessoais, caso sejam pessoas que trabalham de forma autônoma, enfim, independente de como for a atividade profissional, o fundamental é sair da invisibilidade e deixar de ser apenas mais um, e é isso que eu tento fazer em qualquer negócio que eu me envolvo. Então, vamos lá que eu vou tentar contribuir com você o máximo possível para ajudar a sua audiência e alavancar também as atividades deles. Ai, que bom, Leonardo. É um prazer novamente estar aqui com você. Eu vou repetir isso, porque eu quero que você não tenha dúvidas sobre isso. E dizer o quanto você, de alguma forma, impactou na minha decisão de construir o Marca Foda a partir do meu método, né? O Leonardo, ele também é meu mentor de negócio. E hoje eu me sinto muito mais confiante e segura, né? Eu sou esse avatar em transformação. Eu sou também o que eu mostro para vocês o como que deve ser, né? Muito por essa orientação, por esse guia que o Leonardo foi, né, atuou em mim. E aí, Léo, então vamos lá. A gente pode começar falando sobre reputação, tá? Quando você pensa num negócio estruturado, quando você pensa em ocupar um espaço, né? Só lembrando que posicionamento faz parte do pilar de originalidade da marca Foda. E o posicionamento é justamente aquele espaço que você ocupa na memória, na mente e no coração do seu cliente, né? Ou, mais objetivamente, no seu nicho de mercado, no seu mercado de atuação. E aí, como é que a reputação impacta nisso, né? Qual a força que a reputação tem quando a gente fala em posicionamento, em atrair quem a gente quer da forma que a gente acredita ser melhor e com o cliente certo na hora certa? Como é que isso acontece? Eu penso assim, que existem muitos negócios, tá? Só fazendo uma introdução sobre isso. Existem muitos negócios que oferecem excelentes serviços e oferecem excelentes produtos. Só que tem um detalhe. As pessoas só vão saber que esse produto ou serviço ele é bom a partir do momento que eles tomarem a decisão de consumir. Então, esse é um grande problema que algumas empresas elas não enxergam. Elas criam um bom produto, criam um bom serviço, só que elas não conseguem comunicar isso com clareza, não tem estratégia, não tem intencionalidade para comunicar isso no mercado. E aí elas passam a não ser consumidas, porque a pessoa só vai saber o quão bom aquele produto ou serviço é a partir do momento que ele tomar a decisão. Então entra aquela história, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, nesse cenário, a gente entende que aquilo que precisa ser feito é você criar uma reputação. Só que a reputação ela também passa por alguém ter consumido e ter o que dizer sobre você. Então, eu diria que a reputação ela é fundamental porque ela vai manter um negócio sólido.
Mas antes da reputação precisa existir alguma coisa, que aí vem as estratégias de comunicação, um posicionamento bem firme, que é para dar aquela vontade da pessoa experimentar. É a narrativa certa que vai fazer alguém começar, alguém desbravar. Naquela lógica de que eu sempre tenho o primeiro consumidor, alguém que deu o primeiro sim. Quando uma pessoa dá um primeiro sim, essa pessoa vai validar e ela vai expandir a reputação. Mas o que fez ela tomar essa decisão para poder testar, aprovar e passar a expandir a informação da reputação? Alguma coisa aconteceu. E, ao meu ver, isso passa efetivamente por essa narrativa que acontece por trás. Então, para responder de forma objetiva, a reputação ela é fundamental para a permanência do negócio, ao meu ver, para a existência dele, para que ele continue prosperando. Agora, existem outras coisas que precisam acontecer antes disso. Caso contrário, se ninguém der o primeiro passo, não tem reputação para ser expandida. Perfeito. Por isso que dentro do método eu coloco a reputação dentro do pilar, ela é um atributo do pilar força, né? Mas eu também gosto de enfatizar que nenhum pilar ele funciona sozinho. Os atributos dentro deles, eles precisam estar conectados de alguma forma para poder ter um resultado efetivo, né? E aí você falando agora sobre isso de reputação, me veio aqui um pensamento. Muitas vezes a gente quer se posicionar de determinada forma e tem medo, né? Ou porque o que eu vou oferecer é muito caro, ou porque o que eu vou oferecer é ousado demais, eu não quero arriscar. E nessa de não querer arriscar, a pessoa muitas vezes ela impede o seu próprio crescimento, né? O seu próprio destaque, porque ela não vai saber se alguém se interessou e deu espaço inicial para a construção dessa história de sucesso, né, Léo? O que você pode falar para a gente? Assim, é uma coisa importante que eu queria falar disso que você falou, é que eu não acredito que exista produto caro. A única a única forma de um produto ser visto como caro é ele custar mais do que ele vale. Nesse momento, ele é um produto caro. Agora, se o produto ele entrega o valor proporcional ao valor financeiro que ele cobra, esse produto não é caro, ele tem um valor justo. Então, você pode, por exemplo, escolher um restaurante japonês que custe R$50 o rodízio. E não existe mais, Leonardo. Não, claro, mas para esse exemplo, você vai entender. Ele pode custar R$50 e a pessoa fala, nossa, que barato. E aí ela se senta para comer feliz porque foi barato, mas ela percebe que a comida é muito ruim. E a sensação que ela vai ter foi de que foi caro. Porque R$50 para alguma coisa ruim é muito dinheiro. Agora, se ele tivesse pago R$180 para ter um japonês com a melhor experiência que ele comeu, ele ia achar extremamente barato. Porque foi a melhor experiência versus um valor que, quando ele olha, valeu muito mais a pena do que o dinheiro investido. Então, essa relação de caro ou barato, ela está atrelada diretamente à percepção de se aquilo se justifica ou não. Sim. E vou além em relação a isso. Muitas pessoas, como você falou, se tornam inseguras na hora de precificar e de cobrar à altura aquilo que elas oferecem, mas a primeira coisa que ela tem que fazer, ela não tem que ter um negócio, ela tem que tratar a mentalidade dela. Se ela quer ter um negócio de sucesso e ela não tem segurança para cobrar aquilo que o produto dela vale, ela tem um problema. De duas, uma. Ou ela tem insegurança, ou ela não tem uma marca foda. E aí eu vou explicar por que eu digo que ou ela tem insegurança ou ela não tem uma marca foda. É porque ela pode saber que o produto dela vale aquilo que ela cobra, ela tem coragem de cobrar aquilo que o produto vale, mas ainda assim ela não vende nada. Por que ela não vende nada? Porque ela não desenvolveu uma marca, um branding que atenda aos requisitos para a marca ser reconhecida dentro de todos os elementos de uma marca foda. Então, de novo... Ela não tem consciência do próprio negócio, da própria estrutura da marca, do poder da marca, de performance da marca. Sim, exatamente. Porque ela fica tão... Muitas vezes as pessoas estão tão vidradas em construir um produto de muita qualidade, de construir muitas vezes um serviço que seja diferenciado, só que eles não constroem, eles não empilham esses pilares de uma marca foda, esses 4 pilares de uma marca foda, para fazer aquilo acontecer. E quando eles não fazem isso, eles só têm um produto que é bonito na foto, mas que ninguém compra. Não resolve nada. Não resolve o problema de ninguém. É isso que você falou, tem a ver também diretamente com o pilar autenticidade. Aonde no pilar autenticidade, eu sempre gosto de enfatizar, né, e eu estimulo isso dentro do método, que é o autoconhecimento.
Você precisa conhecer, autoconhecer para poder reconhecer os seus limites, né, o que você tem de melhor e colocar tudo isso trabalhando a seu favor. E isso diz respeito também à forma como você vai vender o seu produto, você vai posicionar. Então, quando você tem essa consciência, aquela crença, né, equivocada entre valor e preço, ela também se desmorona. E isso tem que começar em você, porque é aquilo. Ou você se posiciona e diz quem você é, ou quem está de fora vai te olhar e te apontar o dedo rotulando quem você é. Sim. E nessa hora você perde o domínio sobre o que é o seu produto, sobre quanto vale o seu produto e sobre o tamanho da transformação que ele oferece. Sim, né? Algumas pessoas, elas não percebem que, assim, se elas não tomarem posse intencionalmente de como elas querem que a marca do negócio dela ou a marca pessoal dela seja vista, o mercado vai fazer isso por ela mesma. Exatamente. Porque não existe um negócio que não tem uma marca, não existe um negócio que não tem um branding. Basta você existir que você já é visto de alguma forma. E essa forma como você já é vista já é a sua marca individual, já é a marca do seu negócio. Então a grande questão é, ou você toma as rédeas disso e cria uma marca incrivelmente foda para que você consiga, né, gerar os resultados que você precisa, ou vão fazer isso por você. Só que o problema é que quando tomam essa decisão por você, qualquer coisa pode surgir dali. Agora, acontecem acidentes de percurso positivo, que são pessoas que sem nenhuma instrução, elas adotam uma energia, etc., e criam uma marca foda. Claro que existe. Claro que existe. Só que a gente não trabalha, tecnicamente falando, profissionalmente, olhando para a exceção. A gente precisa olhar para a regra. A regra é que as marcas fodas de negócios e pessoas que prosperam são pessoas que intencionalmente fizeram aquilo que precisava ser feito para terem um reconhecimento, para construir esses elementos de uma marca foda. Então, por exemplo, youtuber, esses influencers que muitas vezes, eu acho que são eles que mais precisam, por exemplo, ou um dos que mais precisam daquilo que você hoje tem para oferecer. Eles muitas vezes eles começam e em 1 milhão vão dar certo fazendo na cara e na coragem sem estratégia. Mas para 1 em 1 milhão você teve os 9.999 que fizeram com consistência, conhecendo a sua marca, desenvolvendo as estratégias de uma marca foda para poder fazer aquilo e chegar em algum lugar. Então, tem que ter intencionalidade. Não dá para deixar. E uma coisa legal é o seguinte, criaram uma coisa no Brasil que se chama Reclame Aqui. E eu falo para as pessoas, se você não tem se você não toma posse da sua marca, se você não toma posse do seu brand, se você não escolhe como que você quer ser visto pelo mercado, o Reclame Aqui vai fazer isso por você. Porque alguém vai escrever sobre você lá e a partir dali você vai ser visto como alguém que não entregou, ou que entregou meia boca, ou enfim, qualquer coisa que esteja à mercê ali. Só que quando você constrói uma marca foda, vão escrever no Reclame Aqui alguma coisa, só que aquilo ali cai por terra. Né? A pessoa ela já olha aquilo ali e vai dizer assim, ah, tá, eu entendi um comentário, atrasou, mas quem não pode atrasar a entrega de alguma coisa? Isso acontece, faz parte, porque a defesa da marca, a balança está tão bem definida que aquilo ali sai na urina, completamente diferente de alguém que não tem efetivamente o desenho de uma marca foda pré-estabelecida. Perfeito. E a gente pode ver, ó, que você falando agora que eu construí um paralelo assim, vê o que você acha. Quando a gente está falando aí de uma empresa, né, de uma marca institucional, de um produto, algo que é representado ali por uma empresa, uma marca institucional. E quando a gente fala de uma marca pessoal, é a mesma coisa, eu penso, depois de ouvir você falar, quando você tem referências do trabalho que você fazia em determinado lugar e você constrói o seu nome dentro daquela atuação, né? E você pode chegar num patamar de marca pessoal, onde você passa a ter um passe, digamos assim, valorizado e você começa a ter concorrência de empresas te querendo, né? Aí você tem uma escalada aí para consultoria, enfim, outras coisas. Mas a marca pessoal, ela também acontece isso. Ela também acontece como referência. E se você não se posiciona dentro da sua atuação, vão te rotular e te posicionar como bem quiserem, né? Aí depende da cabeça do líder a qual você responde. O que você pode falar sobre isso? Eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. E para quem não tem clareza disso, né?
quando eu penso em marca pessoal, eu penso, por exemplo, vamos pensar no funcionário de uma empresa, né? Que é alguém que precisa desenvolver a sua própria marca também. Esse funcionário da empresa, ele vai ser contratado pelo RH, e aí depois de um mês o RH vai lá no líder direto dele e vai perguntar assim, e aí, como é que o fulano está indo? Como é que você diria que foi a contratação, nós acertamos e etc. E aí, na hora que o líder for contar para o RH como é que tem sido essa dinâmica, aquilo ali tem branding, aquilo ali tem a marca pessoal estabelecida. Então, ali você não só vai saber das competências e habilidades que, porventura, da pessoa podem ser melhoradas ou não, mas você vai ter uma noção também do branding, que é mais importante hoje em dia, que está ligado a soft skills e não hard skills. Sim. Quando ele for falar das soft skills ou falar de quem é essa pessoa, ele vai estar falando do branding da pessoa. Então ele vai falar, olha, eu enxergo que uma pessoa que tem um branding bem estabelecido e que tem proatividade e que tem uma vontade de crescer intensa, o RH pode até receber a informação do líder de que falta nessa pessoa alguma competência técnica, mas ele vai gastar talvez o resto do tempo investindo em falar sobre as competências emocionais que tem a ver com o branding da pessoa, e naquele momento eles vão ver e vão dizer quem aquela pessoa é. Então, isso tudo para dizer o seguinte, que todo mundo tem um branding pessoal. Um pai, a gente hoje está no Dia dos Pais, um pai é um branding pessoal. Né? A forma como um filho enxerga um pai, aquilo é um branding. O pai é uma marca foda para aquele filho. Claro, se não for aquele pai que diz que vai comprar derby e nunca mais volta. Mas sendo um pai... Então a gente pode até ampliar isso, não só o pai, mas a referência familiar que o filho tem é uma marca foda. Sim, exatamente. Mas eu queria que você conduzisse, tá? Tinha um convite para você, isso aqui agora diretamente para a realidade do pessoal. Eu vejo que eu acompanho seu conteúdo e vejo que você tem muita gente que te segue, que está ou abrindo um negócio, ou já tem um negócio, é autônomo, ou está tentando usar as redes sociais como forma de amplificar a sua mensagem. E assim, pensando nessas pessoas especificamente, eu penso que criar o branding delas, ou criar uma marca foda, vai muito além delas saberem apenas como se posicionar nas redes sociais, mas passa por elas imprimirem a realidade delas, imprimirem a genuidade dela, tudo aquilo que elas têm de autenticidade, de como elas querem ser vistas daqui a 5 anos, e isso automaticamente impactando na capacidade dela de fazer vendas, de trazer dinheiro, de gerar resultado. E isso, para mim, é uma das coisas que mais me impressiona, né? Quando alguém te procura e que passa por um processo onde ela não tem uma marca, mas também não está conseguindo vender, desenvolve uma marca foda e lá do outro lado ela já consegue se posicionar com consistência, com firmeza, o resultado simplesmente aparece. Eu acho isso incrível. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis. E quando a gente fala em como que eu quero que me vejam daqui a 5 anos e tal, automaticamente eu tenho que estar pensando em como eu vou me vender, como eu vou vender meu produto ou serviço, como eu vou gerar desejo de compra, né, do que eu ofereço, porque é isso que vai me responder como as pessoas vão estar me vendo daqui a 5 anos. Então, quando a gente fala de desejo, quando a gente fala de ser autêntico, quando a gente fala de ser original, a gente está falando de força, a gente está falando de ser foda. E você vê, a gente está aqui há mais de 20 minutos falando sobre branding, falando sobre marca, e em nenhum momento a gente citou até agora logotipo, que é a primeira coisa que a pessoa pensa que uma marca é. A primeira coisa que a pessoa pensa que o branding é um logotipo, uma paleta de cor, né, um arquétipo, enfim. E não, isso faz parte, mas é uma parte, né? É um elemento dentro de um atributo, dentro de um pilar. Então, quer dizer, é muito importante essa consciência do que a marca pode fazer para te levar até onde você quer chegar. Seja você um profissional, né, dentro de uma empresa, seja uma marca institucional. E a forma como você vai se comunicar com o seu público. Sim. Então, quando a gente fala em comunicação estratégica, a gente está falando de um leque de possibilidades estratégicas de se comunicar, mas que você não vai conseguir dominar isso se você não se conhecer e souber a sua melhor performance dentro da comunicação. Você concorda com isso, Léo? Concordo plenamente, né? Porque quando a gente vai... Não, pode falar. Não, só para terminar o meu pensamento, é que quando você se comunica de forma estratégica, você está simplesmente colocando ali o seu tempero único, o que você tem ali de
de diferencial, que não é o, eu atendo muito bem, né? É de fato o seu tempero único para comunicar, para conectar com aquela pessoa que está esperando você aparecer para consumir e gastar o dinheiro dela com você. Não é isso, Léo? Pode falar aí o que você pensa. Sim, não, concordo plenamente com isso. A pessoa, ela não precisa muitas vezes, né? Isso é até uma coisa preocupante, um pouco polêmico isso que eu vou dizer aqui, mas eu preciso que as pessoas entendam com maturidade. Eu tô entendendo que quem está aqui é adulto e vai entender o que eu estou dizendo. Que é assim, as pessoas, elas muitas vezes, hoje na internet, quem domina o posicionamento, quem domina uma marca foda, quem tem uma marca foda, quem construiu uma marca foda, é capaz de prosperar por um grande período de tempo, mesmo sem ter um produto ou serviço diferenciado. A grande questão é que essa pessoa, depois, ela vai ter muita dificuldade de perdurar e de continuar prosperando, mas ela consegue prosperar. Esse é o grande ponto. E por Ela que eu consegue trago isso? no momento. Ela consegue por um momento, talvez consiga por 1, 2, 3 anos, mas a grande questão é o seguinte: é, por que eu estou trazendo esse elemento que é um elemento polêmico? Porque para as pessoas entenderem hoje que se alguém que não tem um produto ou serviço de alta qualidade, não tem alguma coisa extremamente diferenciada, consegue dar certo tendo uma marca foda, alguém que tem um produto ou serviço de extrema qualidade, ele não pode abrir mão de também ter uma marca foda, porque no primeiro momento ele está competindo com alguém que tem muito menos a oferecer para o cliente, mas que em algum momento ele pode ser ultrapassado por uma pessoa que não tem a metade do conhecimento dele, mas que domina a narrativa, que tem uma marca foda e bem estabelecida. É claro, essa pessoa não vai adiante em algum momento. Em algum momento ela vai derrapar na curva e Claro. ela vai ser perdida. Mas ela consegue dar certo. Não dá para criar um romantismo de que só ter um produto bom e de qualidade ela vai dar certo, porque não é assim que funciona. Mas também a gente não pode dizer que, ao ter uma marca foda, de que uma pessoa que não tem um produto foda não vai conseguir. Não, ela vai conseguir dar certo. Ela vai conseguir prosperar. A gente não sabe até quando. Em algum momento ela vai ser questionada ou alguma coisa vai acontecer e aí não vai ter uma legião de fãs para defenderem. Alguma coisa vai acontecer. A Eu gosto. grande... Não, é isso. Não, desculpa te interromper, mas é porque cabe muito bem esse parênteses dentro do que você está falando. A metáfora do banquinho de 4 pés. Né? Você está muito bem confortável nele, mas se você não tem se um pé daquele se solta, vamos chamar os 4 pés dos 4 pilares: força, originalidade, desejo e autenticidade. Se um se solta, quebra, já era, você se desequilibra. Né? Sim, Eu quis fazer esse exatamente. parênteses porque eu acho que tem muito a ver. Não, é exatamente isso que acontece. E assim, as pessoas elas ainda não entenderam que elas. Eu costumo falar o seguinte, que muitas vezes o maior sabotador que a gente tem é o nosso próprio orgulho daquelas coisas que a gente ama. Vou explicar isso. É assim, a pessoa constrói um produto ou um serviço, ela namora aquele produto ou serviço por tanto tempo, ela cria uma coisa tão incrível que ela acha que a masterpiece dela, a obra-prima dela está finalizada. E aí ela acha que é suficientemente adequado ela ter um bom produto ou um serviço. E isso é o maior erro que acontece, porque ela não criou um produto para ela poder olhar no espelho e falar, nossa, que lindo que eu criei. Ela criou um produto para transformar a vida de quem ela vende. É. Só que se ela não vende, ela não está executando em nada. Eu falei sobre isso no post que eu fiz, né? Quem tiver interesse pode olhar lá no feed, que é a minha quase marca foda. Eu vivenciei isso de alguma forma com uma marca que eu tive, a Carinho de Papel. E aí, isso vem agora, né? Exatamente uma pergunta que eu queria te fazer. O que você fala para quem fala para você assim, Léo, eu não sei vender. Como é que eu vou vender? Eu não sei, eu tenho vergonha, eu não sei vender, eu não conheço técnica de venda, eu não nasci para isso. O que você responde para uma pessoa que tem assim um diferencial de fato em mãos, mas te fala isso, eu não sei vender. Ó, a primeira coisa que eu diria para essa pessoa é, ela já vende desde que ela nasceu. Então eu iria ressignificar e mostrar para ela que tudo é venda. Se ela já teve um namorado ou uma namorada, ela vendeu. Se ela conquistou alguma coisa no trabalho, se ela apresentou um projeto, qualquer coisa, ela é um vendedor. Então todos nós somos vendedores e sabemos vender em algum nível. Agora,
Se ela tem, além disso, falta de competência técnicas de vendas, primeiro ela precisa ir atrás e construir esse pilar daquilo que ela está montando. Ela tem que construir, ela tem que adquirir conhecimento técnico que esteja diretamente ligado às competências de venda. Dito isso, a pessoa foi atrás, ela fez isso, ela precisa desenvolver um posicionamento adequado, porque muitas vezes a venda que ela vai fazer, ela vai ser consequência daquilo que ela está construindo como pilar, daquilo que ela está construindo como marca. Como você mesmo falou, um dos pilares da marca foda é ser o desejável. Então, muitas vezes a venda, ela acontece como consequência daquilo que foi construído e não como causa. E isso é um ponto muito importante, né? Então, existe uma pessoa... Bem, a história é essa. A venda, ela surgiu como consequência daquilo tudo que eu olhei e falei, embalei no meu, que era o meu conhecimento e falei, cara, eu tenho isso aqui, um diferencial muito grande. Sim, e a partir exatamente. dessa consciência, eu percebi que eu era capaz de gerar desejo de compra daquilo. Exatamente. E falando nisso, eu gosto muito de uma pessoa que eu acompanho, que é um empresário, que ele gosta muito de usar um termo que diz assim, na minha concepção, não deveria se dizer que quando nós fazemos uma venda, né, nós estamos fazendo uma venda. Deveria ser, nós estamos fazendo uma desvenda. Porque a grande questão é que as pessoas elas estão vendadas. Ah, E que quando elas estão vendadas, interessante. elas não enxergam aquilo que elas precisam para poder gerar os resultados que elas precisam para a vida delas. E o papel do vendedor é desvendar a pessoa. Maravilhoso Então, ele isso. não é empurrar a goela abaixo alguma coisa que a pessoa não queira, é o oposto, é tirar a venda da pessoa para que ela possa ver aquilo que hoje ela não vê. E como que isso é feito? Através de uma marca foda, muito bem desenvolvida, muito bem estabelecida e construindo tudo aquilo de estratégia de negócio, estratégia de marketing, de uma narrativa adequada, para que a desvenda aconteça naturalmente. Porque quando a desvenda acontece, você não precisa vender para a pessoa, é ela que vai comprar de você. É o oposto, se inverte. Então, isso é muito importante. Então, essa visão do desvendar é talvez uma das coisas que eu diria para essa pessoa que tem dificuldade de vender. Eu diria, para de tentar vender e faz a pessoa entender que ela precisa. Não é você que precisa vender, é ela que precisa comprar de você. Desvenda ela da bolha que colocaram ela onde ela não percebe que sim, ela precisa fazer uma terapia ou que sim, ela precisa, sabe? Tira ela, traz ela para exemplos reais, coloca ela dentro de um cenário que ela mesma vai dizer assim, putz, eu preciso muito daquilo que você tem para me oferecer. E isso inverte o jogo. Maravilhoso isso, eu adorei esse exemplo. Vou até começar a usar também, achei muito Não, bacana. E faz vou todo sentido. absorver também, porque eu sou uma pessoa que teve essa dificuldade em entender sobre venda, né? Sim? E outra coisa, isso aí me leva a uma outra coisa também que eu queria falar com você, que é sobre autenticidade no que a gente fala da nossa história. Muita gente pensa assim, eu não tenho o que falar, eu não sou uma pessoa interessante, como é que eu vou encaixar isso dentro da história do meu produto ou do meu serviço, né? E aí a gente está falando de comunicação. Não é encaixar a sua história dentro da história do seu produto ou serviço, mas sim trazer a sua história no contexto da sua marca, da sua trajetória, para poder aquilo ali inspirar outras pessoas, não só inspirar outras pessoas a serem você, não é isso, mas a consumirem algo que surgiu de uma experiência sua particular, que te faz único também, né? Sim, sem sombra de dúvida. E eu vou além. Eu acho assim, costumo dizer para as pessoas, né? E isso está um pouco conectado com o que você falou sobre a pessoa que tem medo de vender ou não sabe como vender. Eu diria assim, se você tem uma habilidade e se você tem uma competência que outras pessoas, se elas tiverem conhecimento, aquilo pode de alguma forma ajudar essas pessoas, é a sua obrigação você vender para ela. Se você não vende aquilo que você tem de domínio, que você conhece para uma outra pessoa, você está privando, você está sendo egoísta em não fazer com que essas outras pessoas tomem posse desse conhecimento também e possam transformar as suas próprias vidas. E isso é fundamental que as pessoas entendam, que elas precisam aprender a ter uma comunicação, a criar uma marca foda, para que elas possam efetivamente trazer para si esse conhecimento e gerar esse conhecimento para outras pessoas. Então não existe isso de que eu não sou interessante, de qualquer coisa do gênero. O que as pessoas querem efetivamente é que
entender aquilo que a pessoa fala como um elemento para se conectar individualmente com essa pessoa, e a decisão de compra, de acompanhar ou de qualquer coisa do gênero, ela vem como Como consequência disso. Então, consequência. isso é um grande ponto. E eu gosto muito também de falar disso pelo ponto de vista que tem bastante a ver com a questão da comunicação, que é o seguinte: provavelmente algumas pessoas da sua audiência, elas atuam dentro de uma área, elas têm um background, elas têm uma área de conhecimento que elas pensam assim, eu não vou para o Instagram, por exemplo, falar disso e tentar vender isso, porque já tem dezenas de pessoas que falam e vendem sobre Sim, isso. Existem dezenas de pessoas que falam sobre isso. Só que tem um detalhe: se você abrir o seu Instagram, rodar o dedo e analisar as pessoas que você segue, que você consome o conteúdo, você não tomou a decisão de seguir aquela pessoa pelo conteúdo técnico que ela traz. Você tomou a decisão de seguir e acompanhar aquela pessoa por quem aquela pessoa é, apesar do conteúdo técnico que ela traz. Então, as pessoas precisam entender que até essa coisa de mercado saturado, ele cai por água quando você tem uma marca foda. Claro, salvo algumas exceções, realmente vai ter uma saturação que não vale a pena você investir. Mas em linhas gerais, para, sei lá, 90% dos casos, não existe essa saturação. Porque você tem uma forma única de trazer o seu produto, você tem uma forma única de apresentar o seu serviço, de de tocar a vida do despertar seu cliente, emoções. de despertar a emoção, de se envolver com o seu cliente. Então, a grande questão não é aquilo que você vende ou que você oferece, é quem vende e quem oferece. É o que está por trás daquilo, né? E falando de marca, né, no início a gente começou falando que é polêmico, que uma pessoa que tem uma marca foda, sim, ela pode dar certo, mas em algum momento a casa pode cair. Tem um exemplo real, que é da sorveteria. Não sei se você viu isso, que era a sorveteria, se não me engano, foi o do Labasquet. Se eu tiver errado, depois a gente escreve aí e fala sobre isso. Que eles tinham sorvetes maravilhosos, conseguiram um aporte financeiro do grupo da Americanas, né, que envolve o Jorge Paulo Lemann, etc. Expandiram as operações, conseguiram pegar o sorvete que era artesanal, estar presente em todos os lugares que tinham um freezer para ter um sorvete. E a narrativa deles era de que o avô de um dos fundadores era um italiano que veio para o Brasil e trouxe a receita do gelato italiano, blá, 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 blá. E simplesmente num belo dia, alguma coisa aconteceu que vazou a informação de que nunca houve quer dizer, que até existe essa pessoa, mas veio criança para o Brasil, não sabia nem fazer sorvete. Então, ou seja, criaram uma narrativa falsa que até então era muito interessante para o Sustenta uma negócio, marca mas que não se foda. sustentou. Então, ou seja, eles tinham efetivamente uma marca foda, mas o que eles não tinham era a autenticidade. Eles criaram uma história que parecia ser autêntica, Isso. mas não era. E aí o negócio foi por água abaixo, a empresa agora foi para o ralo e era uma empresa que crescia ascendentemente, A exponencialmente. Então, assim, qualidade foi sim, superada por uma mentira, sim, uma bobeira, né? Algo que era totalmente sim, desnecessário sim. se a pessoa tivesse consciência da Sim, ó, qualidade daquilo. a questão de uma narrativa verdadeira, de uma autenticidade ser forte, ela é tão intensa que quando essa história saiu, eram 3 sócios. Os 2 sócios não quiseram mais continuar na empresa porque eles falavam, cara, tudo que foi construído parece que foi construído em cima de uma mentira. Simplesmente É. para mim não funciona mais. Então, assim, para a tua audiência, que é alguém que fala sobre algum assunto, que quer ir para a internet, expandir a sua voz, que quer deixar de ser invisível, que já está tentando, já está fazendo live, está insistindo, está querendo sair da invisibilidade, o que eu poderia dizer é o seguinte: aprenda a ter uma marca foda, imprima a sua própria realidade, a sua própria identidade, as suas forças de caráter, que eu sei que você coloca também no seu projeto. Imprime quem você é, que você vai perceber que o seu produto, seu serviço, ele é importante, mas o núcleo é você por si só. Sem dúvida. Construir uma marca é muito importante e isso vai É. fazer com que o negócio prospere. Eu gosto muito também de falar da premissa de que você sempre enxerga algo que ainda é invisível para as outras pessoas, né? E você construir em cima daquilo, quando a gente fala em construção, é muito mais amplo do que um empilhamento, é todo um agrupamento de muitas outras coisas, né? E aí, Léo, aí você falando sobre isso, e eu trago essa questão da narrativa, então eu trago de volta ao tema da comunicação. E você, lá no início, você citou a questão da diferenciação, que a gente não se diferencia por tratar direito ou por entregar no prazo ou por
entregar aquilo que a pessoa comprou, né? Eu queria que você desse um exemplo, se você acha que dá, de uma diferença, do que seria uma diferenciação absoluta e de quanto isso impacta na geração de desejo de uma marca foda, por uma marca foda. Ó, a diferenciação, para mim, ela tem a ver com a narrativa. Então, todo produto ou serviço, se for um produto físico, ele é um negócio tocável. Se ele for um serviço, ele é um produto intocável, né? Você não consegue manusear. Então, aí se torna ainda mais importante você ter uma narrativa. Então, para mim, a diferenciação é você conseguir construir uma história que desperte a atenção daquelas pessoas que são o público-alvo em potencial daquilo que está sendo oferecido. Então, por exemplo, o Tinder. Se a gente parar para pensar, por que o Tinder, que é um aplicativo, ou seja, um aplicativo ele é uma ideia. Você não toca num aplicativo, você usa ele tem uma ideia por trás. Por que o Tinder ele dá certo e prospera em um momento em que a gente sabe que existem e já existiram tantos sites de relacionamentos? O que eles têm que os outros não têm? Qual é o case que está por trás dele? O que está por ali? Então eles entenderam que para aquilo ali funcionar, eles precisavam ter dinamismo. Então criaram as coisas do match, de duas pessoas poderem com facilidade se conectar e dali já começarem a conversar. Então eles criaram uma plataforma que trazia aquilo que as pessoas queriam, agilidade, consistência, velocidade. Então aquilo foi muito interessante. Mas já existiam muitos outros aplicativos. Por que os outros não perduraram? Porque os outros eles construíram chats de relacionamento. Ai, olha só, vou passar vergonha se eu falar que eu tinha algumas assinaturas e que eu conheci o Durval no Tinder? De jeito nenhum, pelo contrário. Então tá. Hoje em dia a forma de se encontrar, de se relacionar é essa mesmo. Pelo menos depois que você se encontrou com ele, você teve um relacionamento normal. Em algumas culturas, principalmente orientais, o pessoal se conhece nesses sites e nunca se vê, nunca sai, nunca se relacionam. É complicado, mas enfim, não é o seu caso. Mas assim, outro ponto de diferenciação que eu acho incrível, né? Por exemplo, quando a gente pensa, é impossível não falar da Apple quando a gente fala de diferenciação. Todos os equipamentos que você coloca no ouvido e fala com alguém é um telefone celular. Mas o que faz a Apple fabricar iPhone ao invés de telefone celular? Uma pessoa que tem um iPhone, ela fala para a esposa, amor, pega para mim um iPhone em cima da mesa. Uma pessoa que tem um Samsung ou qualquer outra marca diria, pega para mim o celular. É incrível como eles conseguiram construir alguma coisa que faz exatamente a mesma coisa que todos os outros fazem, a ponto de você enxergar aquilo como uma coisa diferente sendo igual. Isso, para mim, é diferenciação. Isso já faz ser diferente, isso já deixa de ser igual. Exatamente. E muitas vezes é disso mesmo que a gente está falando, de você criar na diferenciação uma narrativa tão forte, tão significativa, que ela é capaz de tocar a tua audiência de uma forma que ela acaba se tornando fã do seu produto, e o seu produto não é nem mais tão relevante quanto todo o contexto que ele está em torno. Isso é incrível. Isso é incrível. E a gente consegue ver isso, por exemplo, eu fui agora outro dia no show do Harry Styles. O Harry Styles, ele é um exemplo para mim de marca foda, porque ele não é um músico mais brilhante que eu já conheci em relação à forma como canta e etc. Ele não tem nada de especial como vocalista. Deixa eu deixar isso claro. Só que ele é uma marca tão foda que ele consegue estar no topo. Bom, Anitta é uma marca foda. Sim. O que a Anitta tem de vocal falando para ser uma cantora número 1 Spotify? Ela não tem nada, a não ser a marca foda que ela construiu. Então a grande questão é, muitas vezes o seu produto, o seu serviço, ele não precisa ser extraordinário. Você pode fazer bem aquilo que você se propõe, mas o que você vai tocar no coração das pessoas é através de uma marca, de um posicionamento, de uma autenticidade, é construindo uma narrativa que movimenta o coração, a emoção de quem consome o seu produto. E construindo também um relacionamento, né? Porque é uma relação de consumo, mas essa relação de consumo é entre pessoas. Sim. Porque se é uma marca, ela está ali personificada de alguma forma. Sim. Mas, enfim, a relação de consumo, ela exige cuidados também, né? De atenção, de personalização, de empatia, de uma série de coisas que, se você não se coloca à disposição, colocando a sua essência à sua disposição, você também não vai conseguir fazer isso de uma forma que seja verdadeira, de fato.
Em algum Exatamente. momento a máscara cai, né? Em algum momento aquela capa não vai servir mais em você, né? Sim, E aí exatamente. causa o quê? Decepção, causa frustração, causa desilusão, como em qualquer relacionamento onde você tem expectativas que não são correspondidas, principalmente por falta de alinhamento dessas expectativas. Exatamente. Exatamente, isso é fundamental que você falou e eu concordo plenamente com isso. Como, por exemplo, essa questão do Le Basquiat, que focou tanto em ter uma marca foda, mas não construiu um dos pilares que é ser autêntico efetivamente. Criou uma narrativa de autenticidade sem ser efetivamente autêntico. E isso é um problema. E isso é um problema. E também a gente fala muito, quando a gente fala de narrativa, né, e ainda dentro da comunicação, que para mim é fundamental, né, ela liga ali o branding, o marketing, tudo ali está conectado. Quando a gente fala de abordagem, a forma como você vai abordar, você tem que trazer, né, da sua verdade, da sua essência. E aí a pessoa fica muito preocupada que não tem uma criatividade, não tem uma inventividade, não vou conseguir me destacar, me fazer diferente. Só que o fato de você se mostrar de uma forma única, você já está se fazendo indiferente, porque os indivíduos são diferentes entre si. Né? Sim, E no método, no Marca Foda, eu vou falar rapidamente sobre isso, mas é porque eu sei que você entende, depois eu explico melhor para o pessoal que está aqui, né, nos meus conteúdos. Quando eu estimulo, né, eu uso uma ferramenta que eu criei, que se chama engrenagem das forças, onde a partir ali do autoconhecimento, a gente traz as forças de assinatura que cada um de nós temos e são distintas entre as 24 forças de caráter que existem, para aumentar a performance dessa comunicação, aumentar a performance e a qualidade dessa conexão que você tem com o seu receptor, com a sua relação de consumo estabelecida ali. Isso é uma estratégia de comunicação. Assim como outras pessoas utilizam arquétipos de marca, né? Utilizam também como é que se fala, né? Os avatares, os personagens. persona. Exatamente. E assim, tudo isso, se aquilo ali imprime a sua essência, tá funcionando, vale Sim, a pena. Né? Então, quer dizer, você não precisa ficar preso ali a uma receita, uma forma de se fazer. sim, Você só tem que ter consciência do que precisa ser feito, sim. né? E executar de alguma forma. Você Exatamente. concorda com isso? Eu concordo e eu acho que muito das pessoas que estão aqui assistindo, que provavelmente já te acompanham, elas também concordam disso, mas elas provavelmente só não sabem como fazer isso. Muita gente já tem consciência, já se desvendaram, só faltam agora colocar isso em prática e em movimento. E aí é Aí por eu isso que eu chamo para recomendo. fazer uma caçoda. Exatamente. É que eu recomendo que as pessoas efetivamente façam a sua mentoria da marca foda, que elas desenvolvam uma marca foda. Primeiro que vai ser um processo que provavelmente vai gerar uma transformação, um auto-reconhecimento incrível. E em segundo lugar, ela vai conseguir colocar o seu produto, o seu serviço à venda e vai oferecer ele com muita mais propriedade, com muito mais precisão e vai conseguir naturalmente escalar os seus resultados. Então, eu acho assim, é essencial qualquer pessoa que seja um profissional autônomo ou seja dono de um negócio, que ele tenha efetivamente uma marca foda, que ele passe por essa mentoria que é transformadora. E eu sei porque eu vi a ementa e tenho várias pessoas que eu conheço que eu indiquei que passaram e os resultados foram incríveis e eu recomendo muito, muito, porque eu sei que faz toda a diferença. Obrigada. Olha, eu fiquei até gaga agora, nem vou conseguir falar. Não, mas vou sim. Léo, a gente já tem quase 50 minutos. Eu queria só que você falasse só mais uma coisa, né, que isso tudo que eu acho que a gente conversou até agora, se você olhar, eu tenho certeza, vários insights podem surgir dessas palavras que as pessoas ouviram aqui. E qualquer que seja esse flashzinho, esse respingo de insight, né, ele vai conseguir reverberar isso aí numa questão magnética com o seu Sim, público, né? sim, Então, eu acho que aquela fala do estar no lugar certo, na hora certa, entregando o que é certo, isso tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. Tem a ver com consciência, tem a ver com consciência de produto ou de serviço, com autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é que vai possibilitar que você ofereça aquilo ali de uma forma consciente de que aquilo vai ajudar outra pessoa, né? Então quebra aí a objeção do não sei vender. E também vem junto com a comunicação assertiva,
com abordagem criativa. Então, eu acho que tudo isso que a gente conversou por aqui hoje tem muito assim para agregar para as pessoas que estão ouvindo, que estão querendo construir um negócio, ou que já tem um projeto, ou tem a sua marca pessoal querendo ser trabalhada. É um processo, não é algo assim, oi, Tati, tudo bem? Eu quero uma marca. Não é isso. Para isso, você pode comprar um logotipo, você pode comprar um pack de templates, um pack de paleta de cores e fazer um teste e descobrir um arquétipo. Sim. Mas isso aí não vai te levar ao ponto que você quer chegar, Nós né? Ao falamos... reconhecimento. Ele pode até te tirar da invisibilidade. Sim, sim. Você vai estar ali vestido de alguma forma. Vai estar se destacando de alguma forma, mas ele não vai te levar ao reconhecimento, né? Vai Eu acho continuar, que é importante a gente a pessoa, enfatizar isso. a pessoa vai continuar sendo invisível, ela vai continuar não sendo reconhecida por aquilo que ela faz, e pior, ela vai continuar não propagando a missão de vida dela, simples assim. Porque ela achou que era só ele procurar uma inteligência artificial e construir um logo. Uma coisa que eu quero te perguntar, que a gente até pode finalizar aqui depois, que eu sei que já está ficando tarde aí em Portugal. Léo, quando a pessoa, você como estrategista e tal, e você também trabalha com tráfego pago, né? Quando a pessoa ela tem consciência da estrutura da marca dela, né? Quando ela sabe o poder que a marca dela tem, quando ela tem clareza de com quem ela está falando, o que ela quer e tal, quando ela te procura com essa base, com esse nível de consciência, eu acredito, né? Eu vejo que facilita o desenvolvimento de uma campanha no tráfego pago. Com toda Ou certeza. eu queria só que você falasse um pouquinho dessa diferença, Sim, né? Do eu que vou falar você, disso. como gestor, não pode imaginar, adivinhar Sim. o que é a marca de outra pessoa, né? Não, com toda a diferença, ter esse book, né? Vamos chamar não sei qual é o nome que você dá para isso, mas esse Um brand portfólio, map. exatamente, de uma marca foda construída, quando a gente tem acesso a isso, fica muito mais fácil para você poder criar os anúncios e orientar a pessoa a criar anúncios. Agora, grande parte da tua audiência ainda não está em fase nem Sim. de fazer anúncio. E Mas aí é eu porque eu vejo muitas perguntas assim para mim. sim, mas o que eu ia dizer é o seguinte: é, é, antes de pensar no anúncio, se você não tem uma marca foda estabelecida, você não está nem fazendo conteúdo gratuito certo. Então, assim, antes de pensar no anúncio, primeiro pense em ter uma marca foda para você fazer conteúdo gratuito foda dentro dessa estratégia de comunicação precisa e assertiva para depois você partir para o anúncio. Porque fazer anúncios online é a mesma coisa que um microfone com um alto-falante grande. Se você tem uma voz bonita e canta bem, quando você está cantando no banheiro, o som é bonito, e quando você pega o microfone, o som é mais bonito ainda. Mais pessoas ouvem. Mas se você é um cantor de chuveiro que canta mal e vai pegar no karaokê o microfone e vai cantar, você vai continuar cantando mal, só que mais pessoas vão ouvir aquela merda que você canta. Você está falando isso para mim? De jeito algum que você canta bem. Mas a questão é, o anúncio ele faz isso. O anúncio ele tem esse poder. Ele reverbera aquilo que é bom, mas também reverbera aquilo que é ruim. Então não faz Perfeito. sentido alguém pensar em anúncio se ela não tem uma marca foda construída para fazer conteúdo gratuito adequado. A pessoa não tem competência para fazer um conteúdo adequado sem ter uma marca foda. É simples assim. Isso vem de encontro àquilo. É um processo, né? Tudo tem a sua hora de acontecer. Você Sim. precisa conhecer o caminho que você vai seguir, né? E saber ter consciência daquilo até para poder pensar assim, vou pular essa etapa aqui, mas depois eu tenho que voltar. Eu consigo botar isso aqui em paralelo. Enfim, você precisa, quando você fala em construção de marca, você precisa de fato alinhar ali, né, no seu caminho, os 4 pilares: força, originalidade, desejo e autenticidade. Perfeito. É exatamente isso. E é interessante porque na criação de conteúdo, por exemplo, muita gente que te segue trabalha já nas redes sociais querendo fazer os seus negócios venderem mais através das redes sociais e tudo. A grande questão é, toda vez que ela faz o conteúdo, se ela olhar pro book que você cria, ela fala, esse conteúdo, ela tá fazendo me conectar com esses 4 pilares, ele tá trazendo transparência de que esses pilares existem na minha construção do meu branding. Não, não tá. Então esse conteúdo não tem que sair. Porque esse é o nível de exigência que precisa ser feita para a criação de conteúdo gratuito na internet, para uma pessoa ou um negócio dar certo. Enquanto ela não tiver isso, simplesmente ela não consegue prosperar.
ela não vai É. fazer o seu negócio dar certo. A Marisa escreveu aqui, e a gente já tinha conversado sobre isso, que é o seguinte, quando você aprender com quem sabe aquilo que você não sabe para complementar e melhorar o que você já sabe, né? Então, você ter a consciência, você consegue enxergar ali a lacuna que você precisa completar, que outra pessoa pode te ajudar. Então, o processo de construção da marca também tem essa questão da humildade de reconhecer que, olha, nisso eu preciso de ajuda de fato. É a mesma coisa do que você tá com uma dor de barriga muito grave, tá doendo, tá se contorcendo no chão, aí você liga para um bombeiro hidráulico e pergunta: oi, eu tô com uma dor na barriga, como é que você pode me ajudar? Não, quem ajuda você é o bombeiro médico, não é o bombeiro hidráulico. Então, assim, existe uma pessoa qualificada, que é uma pessoa de branding, que no caso é você, capacitada para extrair o melhor dessa pessoa, transformar aquilo em técnica, em estratégia, para ela construir uma marca dela. Agora, se ela achar que ela já sabe de tudo, que tem aquela coisa, por exemplo, quando a gente fala de logo e etc., tem sempre aquela coisa, não, tem um primo meu que faz. Sempre tem um primo meu que faz. Aí não tem noção nenhuma de estratégia, não tem noção de branding, cria uma marca que não representa em absolutamente nada a ver. Por exemplo, aqui em Portugal nós temos um restaurante que a comida é deliciosa, que se chama Madureiras. E é uma rede. Só que a fonte, a tipografia do Madureiras, ela não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da comida que eles oferecem. Quando você olha aquilo ali, parece que você está olhando a fachada de uma casa de evento infantil, que você aluga para fazer uma festa de 2 anos do seu filho. Então, assim, é um erro absurdo, absurdo de construção de marca. Os caras têm uma comida maravilhosa, é uma rede, mas nunca pararam para fazer um processo de branding. A tipografia não tem nada a ver. Você olha aquilo e fala que é um parque de diversão, você não sabe o que é um restaurante. É, porque o posicionamento começa. Ele começa, não, o posicionamento ele acontece em todos os pontos de contato. Todos. Visual, olfativo, né, sensorial, tudo acontece ali. Sim, Então, realmente é um comprometimento muito grande isso. E por mais que o branding seja muito mais do que um logo, quando você manda fazer o logo com aquela coisa do primo que trabalha a marca, ele não tem uma capacidade de transformar todos os 4 pilares de uma marca foda numa marca física, visual, que represente, que é o caso do Madureiras. Eles construíram um restaurante legal, mas provavelmente foi o primo que fez o logo. Por quê? Porque não teve um book de uma construção de uma marca foda. Porque se tivesse, Um o dono do negócio direcionamento. saberia. Eu não posso contratar qualquer pessoa para poder decifrar o meu entendimento do meu posicionamento e transformar aquilo numa imagem visual, num elemento visual. Então, isso De um direcionamento. Perfeito. Léo, olha, a gente já está aqui há quase 1 hora. Queria te agradecer, mas eu quero que você, antes de eu falar minhas palavras finais, eu queria que você falasse o que você quer deixar de recado para o pessoal, que se você tá com a agenda aberta para oferecer algum serviço, fica à vontade. Tá. O que eu diria para o pessoal é assim, você que está na internet tentando existir, seja você um influencer, seja você um dentista, um fonoaudiólogo, alguém que está querendo amplificar a sua voz, do seu produto, do seu serviço, vender mais, e está querendo utilizar a rede social como um caminho para isso, ou nem queira usar a rede social, mas queira ter um posicionamento mais sólido, você precisa construir uma marca foda. Não tente fazer isso sozinho. Você até pode fazer isso sozinho, você até pode estudar. A Tati cria conteúdo gratuito, então você pode ouvir tudo dela, assistir as lives, pegar lá os carrosséis que ela faz e estudar aquilo. Só que a sua jornada vai ser muito mais lenta. Então, assim, seja você aquele cliente que você gostaria de contratar. Se você quer que o seu cliente que procura o seu negócio pague o seu serviço valorizando aquilo que você faz, você precisa valorizar o serviço dos outros também. Então, não tenta sozinho. Contrata uma pessoa qualificada, faz a mentoria dela, que você vai ter alguém capacitado para encurtar o caminho, levando você naquele lugar que você quer chegar. Não tenta fazer isso sozinho. Seja humilde e perceba que você precisa de ajuda e que você precisa de alguém qualificado para te guiar até lá.
Não seja aquela pessoa que quer ser procurada. Ah, ninguém valoriza o meu trabalho, me pedem desconto, e etc. Mas você não é a primeira pessoa a poder contratar alguém para fazer uma terapia quando você está com um problema emocional. Você não contrata um coach quando você quer melhorar e atingir um planejamento de metas. Você não contrata um profissional de branding quando você quer ter uma marca foda. Então, assim, não, se você está agindo com o universo da forma como os seus clientes estão agindo, então você está atraindo exatamente aquilo que você quer. Agora, se você quer prosperar, comece tirando do seu bolso e investindo em pessoas para estarem ao seu lado e que vão te ajudar a chegar onde você quer. E o milagre vai acontecer, que não tem nada de milagre. É você também voltar a ser procurado por pessoas que vão passar a valorizar aquilo que você tem para oferecer. Só que se você não fizer isso por si mesmo, ninguém vai fazer. E isso, para mim, é fundamental. Tenha consistência e tenha congruência. Seja o cliente que você quer atrair. Se você não for, você não vai fazer, não vai sair do lugar. Perfeito, Léo. Adorei. E você tem alguma coisa de agenda aberta para oferecer, algo assim, ou essa parte a gente passa? Isso, a gente vai promover uma mentoria em grupo, tá? A gente já está começando a desenhar isso. Quando eu digo a gente, é eu e a Juliana, que também vai ter aqui com você a live, que é minha sócia. A gente vai ter uma mentoria focada para estratégias de negócio, mas eu diria que para as pessoas que te acompanham, cara, desenvolvam uma Não é o marca, momento. desenvolvam uma marca. A primeira coisa que você tem para fazer, e quando eu digo desenvolver uma marca, não é criar um logo, é ter uma marca foda, é ter clareza do porquê alguém indicaria o seu produto, o seu serviço. Como que alguém deferir? Se você tivesse um hater que fosse na sua rede social e escrevesse, isso tudo que essa pessoa está falando é balela. Como que você gostaria que a sua audiência fosse lá te defendendo e escrevesse dizendo que não é balela aquilo que você fala? Isso é ter uma marca foda. Então, se você não tem isso estabelecido, cara, esse talvez seja o primeiro passo para você conseguir prosperar, vender o seu produto, o seu serviço, falar com consistência, com qualidade, com firmeza daquilo que você oferece. Então, procure, faça a mentoria da Tati, porque eu tenho certeza que vai transformar o seu negócio, o seu trabalho, vai lotar a sua agenda, vai ajudar infinitamente. Léo, olha, muito obrigada. Deixa eu ver, você viu se tem alguma pergunta por aí? É Não, que eu acho não que não. consigo. Tá. Só validação daquilo que a gente estava falando mesmo. Mas o pessoal entendeu bem. Só falta, de fato, dar os passos, né? Porque entender não é o suficiente. Para gerar transformação, você tem que entender e fazer alguma coisa com isso. Então, depois, Tati, até no final, se você puder, porque tem gente também aqui que é da minha audiência, se você puder falar como que a pessoa faz para poder se inscrever para fazer a mentoria foda com você. Sim. Então, eu vou falar agora. Antes de eu terminar, eu já quero dizer que agradecer muito, e daqui a pouco eu vou voltar em você, mas para falar que quem tiver interesse em fazer a mentoria Marca Foda, eu vou abrir, ela está aberta, né, individual, é só clicar no link lá na bio, que tem meu contato para o WhatsApp, e a gente também eu vou abrir a primeira turma em grupo, e para isso eu vou fazer uma masterclass, que seria ontem, mas eu vou remarcar, eu ainda vou confirmar a data amanhã, mas deve ser no sábado que vem. As inscrições estão abertas, também tem um link lá na bio, que é a masterclass da invisibilidade ao reconhecimento. Está uma aula incrível, maravilhosa, onde no final ainda vou te dar um plano de ação que você consegue implantar de forma imediata e vai te mostrar o porquê a marca foda é para você também, tá? E olha, continuando as lives, amanhã eu vou receber a Sergilene Lima, que é maravilhosa, e a gente vai falar sobre a construção da marca foda dela, a partir do propósito de vida dela. O que é isso, Leonardo? Você botou o Érico Rocha para participar da live? Fui ver se tinha um filtro Na aqui. terça-feira, vou receber uma pessoa que eu admiro muito e estou muito feliz por ela ter aceitado o meu convite, que é a Ana Carvalho RP, criadora do método Social Media Thinker, onde ela vai falar sobre o impacto de ter uma marca foda no planejamento estratégico de conteúdo e posicionamento. Sim. Na quarta, vou falar com a Juliana Loz, que é empresária, gerente de projeto, e ela vai falar para a gente, mentora de negócios, onde ela vai falar sobre o impacto da marca foda na estruturação do seu negócio mesmo. E também na quinta vou falar com a Tatiana Nigro, que é a fono do aparelho auditivo do Durval, que até publiquei um vídeo falando sobre isso.
que ela vai falar com a gente sobre a experiência do cliente, como que a gente introduz isso, como é que ela trouxe isso para o nicho dela tão específico, uma compra tão delicada. E talvez na sexta-feira ainda tenha mais uma surpresa com mais uma mentorada minha. E assim, gente, quero agradecer muito, tá? Lembrando que as inscrições para a Masterclass estão lá no link, né? E de lá a gente vai ter a mentoria em grupo. Quem tiver interesse numa mentoria individual, é só me chamar também. E quero agradecer ao Leonardo. Eu quero dedicar essa live ao meu pai. Hoje é Dia dos Pais. Essa live está acontecendo hoje, não é por acaso. Ontem, foi o último, ontem, dia 12 de agosto, em 2019, foi o último abraço que eu dei no meu pai, antes dele ir embora. E por isso a Masterclass seria ontem, mas infelizmente aqui no Rio foi um vendaval, faltou luz, uma confusão, e não teve como, e eu entendi. Mas hoje, Dia dos Pais, essa live com o Leonardo, é porque o meu pai é o pai dele também. E eu tenho certeza que ele deve estar radiante, porque está me vendo vender. Porque o meu pai, assim como o Leonardo, e eu não era, excelente vendedor, excelente líder, excelente Comunicador. sabedor de conexões emocionais. Verdade. E eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para o Durval, que é o meu amor, que é o pai do Leon, que me ajuda a criar a Carol, e que na quinta-feira perdeu o pai dele de uma forma muito de repente, mas que é isso. E dizer que muito obrigada a vocês que estão aqui. Eu espero que tudo isso, esse festival de lives, a minha aula, isso tudo traga muitos insights para vocês. Eu espero vê-los na minha mentoria. E é isso, eu estou aqui, como sempre, emocionada e feliz, porque eu sou dessas. E é isso, Léo. Queria te agradecer. Muito obrigada. Um beijo para você. Obrigado. Foi É maravilhoso. isso. E agora é o dia mesmo da gente se encontrar lá na sua Masterclass, que eu não sei se você comentou que é 100% online, 100% gratuito para quem quiser participar. Mesmo que a pessoa fale, não é o meu momento de depois ir para a mentoria, participe, que ela vai sair de lá com aprendizados. Ela vai sair de lá tendo a capacidade de fazer alguma coisa com o conteúdo que você vai trazer. Ela vai ter a capacidade de já sair gerando algum nível de resultado. E se ela entender que o conteúdo gratuito não é o bastante para ela alcançar aquilo que ela quer alcançar, você vai estar lá disponível, né, para poder guiar e oferecer para ela a oportunidade da mentoria. Sim, então sim. participem. E também vai valer a pena até para ela entender que em algum momento essa necessidade vai chegar. E eu vou estar lá esperando por Já ela. deve ter chegado, com certeza. Léo, muito obrigada, tá? Obrigado. Bom domingo para você. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Foi um prazer estar aqui e até a próxima. Um beijo para você. Gente, brigadão. Eu vou terminar aqui e vou deixar salvo no feed para quem quiser reassistir ou passar para alguém assistir, tá bom? E os links lá na bio, hein? Para minha aula de sábado e para mentoria individual. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.